Segunda temporada de Vinland Saga, episódio número 3. Lei. Cobra. Eita porra, é treta. Porrada. Boxe. Tomou. Isso, os dois se matam, boa. O herdeiro bebaço. Não tem de porra nenhuma, irmão. 17 anos é complicado. A ressaca vai ser brava, tá? Ih, meteu a carteirada, falou, vocês são funcionários. Trabalha, irmão? Não sabia nem que você trabalhava. Eu achei que era só visitante aqui, porra. Ih. Chamou pro X1, hein? É o Yasuo agora. Tomou. Mas ele não larga a espada. Não é malandro o suficiente. Ih, entrou na depressão profunda da cachaça. Eu não valho nada, não sou ninguém. É um pouco mimado. Ih, mano. Tá criticando o cara, falando que ele não é homem de verdade. O ego vai lá embaixo. O que precisa pra se tornar um homem? Ritual de passagem? Como assim? Ih, aí, ó. O maluco tá até sem olho aí. Precisa matar alguém pra virar homem. Isso aí. Clássico! Isso aí, no Brasil, também é ensinado, tá? Segundo alguns filmes que eu assisti, não que eu tenha experiência aí com assassinato, nada disso. Mas segundo alguns filmes que eu assisti, pra você virar alguém, precisa eliminar um humano. Até abre o olho, viu? Tava com o olho fechadinho, agora até abre o olho. Ele parou de ser dissimulado e olhou para o herdeiro, sendo sincero. Isso não é uma boa influência. Quem eu devo matar? Mata um escravo. Óbvio. Mata lá. É escravo, não precisa ter medo de matar, não. Vai tomar um couro que vai ser gostoso, hein? Assim, se a gente for levar em consideração o que foi dito no episódio passado, porque ele forçou bem a questão da relação de trabalho no episódio passado, o herdeiro, ninguém considera ele uma pessoa de verdade, porque ele é herdeiro, ninguém respeita ele, e aí ele precisa arranjar um jeito de respeitarem ele. E como que vão respeitar ele? Se ele mostrar que ele é um homem de verdade. E aí como que ele vai mostrar que ele é um homem de verdade na empresa? Se ele der aquela bela de uma humilhada ou uma demissão bem dada, né? Ferrar com o estagiário, fazer o estagiário trabalhar demais, até de madrugada, mostrar que é ele que manda, porque ele é homem. Você entendeu? Se eu for pegar o tema do episódio passado e passar pra cá, é mais ou menos isso. Só que isso também é um fato. Quando a gente fala de escravidão, é um fato que se matava escravos pra mostrar poder. Então, se eu fizer uma correlação entre o que acontecia de fato, que era esse assassinato pelo poder, o tema do episódio passado, ele tá me indicando que ele vai continuar no tema. Que ele vai continuar falando sobre relações de trabalho. E agora ele tá falando sobre o herdeiro da empresa. Porque se ele ferra com um dos funcionários CLT, vai tomar um processo. Então não pode tomar, né? Não pode ferrar com um dos funcionários CLT, ele tem que ferrar com o estagiário. Por quê? Porque já é esperado que o estagiário se ferre. Já foi mostrado no episódio passado que isso aqui é como se fosse uma empresa abusiva, onde as relações de trabalho são abusivas, onde o mais antigo, o mais velho, faz o que quer com os mais novos. Isso foi dito no episódio passado. Aqui ele está reforçando ainda mais isso. Os mais novos, os novatos, eles também são fonte, manutenção de poder daqueles que querem ascender e não conseguem por um motivo ou outro. Ele não está conseguindo porque ele não tem a capacidade, nem é o momento, porque ele tem só 17 anos, de conseguir ter uma posição um pouco maior ali. E ele tá sofrendo com essa questão de não ter uma posição e de ser só olhado como herdeiro. Então agora, a primeira e a única maneira que os funcionários conseguem enxergar ele como igual é se ele fizer a mesma coisa que eles fazem. Se ele fizer a mesma coisa que eles fazem, ele tá no mesmo patamar que eles, e aí ele vai ser respeitado por eles. Essa que é a questão. Porque se ele for humilhado, ele não tá no mesmo patamar que eles, ele tá um patamar abaixo. E é isso que tá acontecendo agora. Ele tá se humilhando nesse caso aqui. Então, eles vão enxergar ele como um merda. Vão enxergar ele como um merda. Não sabe, é um cara que não sabe beber. É um cara que quando bebe chora. Teve o episódio de Chainsaw Man, por exemplo, que teve o bar ali onde o pessoal todo interagiu, o caralho é 4. Lembre-se que isso aqui também é muito comum no Japão. Você fazer aquela bebida com a galera do trabalho e o cacete a 4. Isso aqui também é a representação daquilo. E assim como nessas reuniões, você não pode demonstrar fraqueza. E ele está demonstrando. Então, mais uma vez, o autor, ele está mostrando aquilo que ele vê na realidade dele
E eu não tô querendo ler o pensamento do autor, não, antes que o Léo Taco brigue comigo. Você coloca na obra aquilo que você tem experiência. Isso é óbvio. Se você não tem experiência, você não vai botar porque você não sabe. Nem que seja uma experiência de ter lido em algum canto. Quando você pega referências do passado, mesmo que você force muito para se ater apenas ao passado, você ainda vai incluir alguma coisa do seu presente. Porque você tá falando sobre o que você pensa e vê. Então o autor provavelmente, inserido nessa sociedade japonesa, no caso, ele vai fazer relações entre o passado e o presente. Isso aqui pra mim é claro. Assim como o episódio pra mim foi claro também. Exercícios, alongamento de manhã, mijada. Eita porra. Pesadelo isso aí. Tá pensando no Askeladd. Eu entendo, Thorfinn. Que tipo de sonho? Ela indo trabalhar normal, mal sabe que vai ser vítima de chefe abusivo. Olha aí a waifu. Ih, caralho, meteu você lindo. Aí o cara derrete. Morreu. O coração dele foi pro saco. Bateu muito forte o coração ali. Ele tá sentindo o perigo vir. Bilíngue, cara. Estagiário bilíngue. Ela vai falar que ela é estagiária também. Ela é secretária. Estagiária. Vem com a gente. Venha comigo aqui. Vou apresentar vocês pro coordenador novo da área. Vai tomar uma demissão logo de manhã. Achando que vai trabalhar, o pessoal chama para uma reunião assim de emergência para conhecer um novo chefe. Mas você já tá sem o seu notebook, já não consegue mais acessar o sistema. Teu e-mail não funciona, a internet não consegue acessar. É uma dica, hein? É uma dica. Guarda-costas eles são. Agora ele tá motivado para viver, tá? Tá cheio de vida. Tremendo para tomar decisão. Corte bem limpo, corta direto, demite sem falar muito. Morra pelo bem dele. Ele precisa fazer corte de gastos na empresa. E você vai ser o primeiro a ser demitido. Mas a gente pode ter uma reviravolta. A gente pode ter ele percebendo que o melhor para a empresa são 2 funcionários felizes. E não um puto porque o outro foi demitido sem justa causa. Suas vidas não são suas. O proprietário é livre para fazer o que quiser com a sua propriedade. E pronto, acabou. Quem que defende aí propriedade privada aí? Rapidinho, só pra ver o negócio. Caralho, você está sendo demitido pelo filho do dono. Você deveria se sentir honrado. Eu não sou seu. Aí, ó. Aí, ó. Tá com medinho do papai? Você tá achando que teu pai vai fazer alguma coisa? Mas ele pensou certo, porra. Ele pensou certo. A empresa é do meu pai, a empresa não é minha. Se eu demitir o funcionário, sem falar com meu pai, eu tô fudido, porra. Entendeu? Mas é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que vai ser demitido, tá? Vai dar um socão. Aê, porra, derrubou e pum. Thorfinn não vai fazer nada, mano. Não vai fazer nada. Tá treta braba. Saindo na mão. Estagiário e filho do dono. Respirou fundo. Vai tomar atitude. Ih, caralho. Pode me cortar, mano. Ele está se sacrificando pelo colega de trabalho, tá? Não gosta de trabalhar aí mesmo. Enquanto isso, você é o CEO, né? Tem cara de irmão mais velho esse aí, né? Ainda no X1. Tá falando... Uma porradinha aí dessa não vai me derrubar. Qual é o seu nome mesmo? Jovem estagiário corajoso. Que produto os guerreiros vendem? A morte. Ah, porra! Forte demais. Forte demais. Puta que pariu. Chefe só serve pra uma coisa, pra demitir. Todo mundo tem medo de morrer. Ele tem medo de morrer. Se você não tiver medo de morrer, a gente não tem como continuar. Não tem por que continuar vendendo esse capitalismo aqui. Nem sentiu, tá? Tenha medo. Não vai ter medo, não. Só deixa eu parar aqui, que agora vai ter algum plot twist da vida. Vamos lá. Thorfinn tá desesperançoso, já deixou isso claro. Beleza? Beleza. O Einar tá com vontade de viver, já deixou isso claro. Beleza? Essa galera dos guerreiros aí, eles vendem a morte. Por quê? Porque eles precisam. E aí, assim... Eu não vou falar do sistema capitalista, porque vou bater no mesmo prego 2 vezes, né? Então, mas eu vou falar, que é o seguinte. Por que você tem medo de perder o emprego? Porque você não sabe se você vai conseguir outro. Você não sabe se vai conseguir outro. Você tem a chance de não conseguir. Então, o que ele tá falando aqui? Ele tá falando que se você não tem medo de perder o emprego, você não serve. Por quê? Porque você não vai fazer o que eu te pedi. Você não vai fazer qualquer coisa para manter o emprego. Eu preciso que você tenha medo de perder o emprego. Eu preciso que você tenha medo de morrer. Porque se você não tiver medo, eu não tenho força. Eu não vou conseguir extrair o máximo possível de você, entendeu? Se você tiver
empregos bons disponíveis para todas as pessoas, o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão poder escolher. E bom, em tecnologia isso meio que já acontece. Então as pessoas vão poder escolher melhores empregos. Logo, elas vão sofrer menos abuso no trabalho. Mas vão pelo menos poder ganhar melhores, com certeza. Então qual que é a parada? O que o anime está falando aqui é que empresas e líderes se sustentam muitas vezes pelo medo. E eles têm uma rentabilidade e uma produtividade da empresa não pela qualidade dos seus colaboradores, mas porque existe uma pressão psicológica gigantesca. Essa pressão psicológica ela é causada de propósito para que as pessoas rendam mais por menos. Então nesse caso o estagiário aqui, os dois estagiários, o Einar e o nosso querido Thorfinn, eles são as pessoas que estão sendo exploradas pelo sistema para produzirem muito e a um preço ridículo, com o medo de que se nessa primeira experiência eles falharem, primeira experiência de trabalho, eles nunca mais vão conseguir ter uma experiência de trabalho. Por quê? Porque o próprio mercado vai rejeitar. E aí é como se fosse a morte, entendeu? Só que esse medo ele é implantado nas pessoas, ele é colocado nas pessoas. Se você falhar, a sua falha vai ser uma vez só. Você só vai falhar uma vez. Porque se você falhar aqui, você não vai conseguir em mais nenhum lugar. Porque você vai ser taxado pela sociedade como uma falha. Então é de fato a morte. Então, só pra arredondar, o que foi dito no episódio até agora? Que para você ser um líder, você precisa tomar decisões de eliminar pessoas. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que é valorizada para um líder é você botar medo nas pessoas para que elas trabalhem o máximo possível pelo mínimo possível. Então são duas características de líder aqui que ele apontou. Este cara, não esse aqui que tá na tela, o loiro, do olho fechadinho. Então, o que ele tá falando? Eu preciso colocar medo nas pessoas porque eu sou valorizado por isso. Eu sou valorizado por extrair o máximo com o mínimo. Então, quando as pessoas não têm mais medo, eu não faço mais sentido, porque o meu método não existe mais. Eu não vou conseguir extrair o máximo das pessoas porque as pessoas não vão ter medo. Logo, eu vou ser um péssimo líder. E se eu sou um péssimo líder, eu não tenho emprego. Então, eu venho do medo. Eu quero que o medo continue. E eu quero que o medo seja uma política da empresa. Porque se o medo não for, eu não sei fazer de outro jeito. Eu não tenho mais o que vender como líder. Sacou? É simples assim. Então, a filosofia, a cultura desta empresa aqui no caso, é a cultura do medo e do abuso. Você não pode fugir daqui, você não pode se demitir. Porque se você fugir daqui, você não tem futuro. E você tem que ter medo tanto de fugir quanto de ser fugido. Ou seja, de ser demitido. Pra você ficar refém daqui. Refém e trabalhando que nem um filho da puta. Entendeu? Essa que é a questão. Então, não é que este líder aqui, esse loiro aí, ele tá falando, porra, só tô aqui de sacanagem mesmo, eu quero ferrar com todo mundo. Não, ele tá falando literalmente que esse é o jeito dele trabalhar e que pra ele trabalhar ele precisa disso. Ele precisa desse clima. Então o Thorfinn não faz sentido. Porque o Thorfinn não tem medo de ser demitido. Não tem medo. Ele quer trabalhar. Ele falou, a gente precisa... Cara, faz logo isso aí que eu quero trabalhar ainda. Tem muita coisa pra fazer. Ele tá descrente, claro, do futuro dele. Ele também meio que não se importa. Mas ao mesmo tempo... É que tá, né? O Thorfinn, ele tá desesperançoso, mas isso meio que conta a favor dele, saca? Porque ele não fica refém dessa cultura. Então talvez, não vou falar que a morte pra ele é o melhor caso, né? Nesse caso, né? Mas talvez uma demissão aqui dessa empresa, no caso, não seja de fato o fim dele. Só que ele corre um perigo mais por causa dele do que por causa dessa situação. Porque ele tá com depressão. Ele tá deprimido. Então, por mais que ele não tenha medo de perder o emprego pode ser de fato a morte. Porque ele não vai ter energia para procurar outra coisa. Para fazer um outro caminho. Então você tem o Einar que quer muito viver e não quer perder o emprego e aí vai estar com medo do caralho e assim por diante, vai lutar pra sobreviver, vai lutar pra manter o emprego dele, literalmente isso a cena, né? Ele está lutando com o herdeiro da empresa que está relutante em demiti-lo pra não demiti-lo, pra pensar, filha da puta, fala com o CEO, não vai fazer isso agora, não me demite agora, você já falou com o CEO? Essa ordem veio de cima ou a ordem é tua?
Ele tá discutindo o Einar, ele está argumentando pra manter o emprego. Tá ligado? E o Thorfinn, ele tá falando, cara, não vai demitir? Ele me demite, já que vai fazer de qualquer jeito, então me demite. Essa reação, ao mesmo tempo que o protege, também pode ser o fim dele, por causa da depressão. Né? Então, ele utiliza uma coisa pra falar de duas coisas, né? O anime. Ele tá falando tanto do sistema opressivo que não faz sentido se você não tem medo, mas ele também tá falando que, dependendo do motivo do porquê que você não tem medo, ele ainda é opressivo bastante pra te matar, mesmo que você não tenha medo, saca? Ó, chegou o vice-presidente, não sente nada, não sente nada. O maluco até valorizou, tá? Apanha quieto. Mais uma coisa valorizada, hein? Por que devemos temer a morte? Agora vem a discussão. Opa, vai vir o diálogo expositivo, hein? Caralho. Completamente desesperançoso. Bom, o que é nada pra quem já tem nada, né? Arrancou a orelha, hein? Ih, galera gelou, hein? Galera gelou. Cu na mão, cu na mão. O maluco chama cobra. Tem que ter perigo, tem que ter medo. Se não tiver medo da cobra, eu não tenho medo de nada. Música épica chegando. Chega mais perto aí, mano. Tomou um socão na cara. E aí, delícia. Delícia. Tudo que todo mundo queria. Bom demais. Puto. Puto, puto, puto. Puto, 100% puto. Isso aqui, ó. Isso aqui é 100% puto. Tá? 100% puto. Puto, muito puto. Ah, meu amigo. Chegou o CFO aqui, o controller da empresa. Falou que porra é essa, meu irmão? Por que você tá massacrando o estagiário? O que o estagiário fez? Quero saber qual que foi o erro do estagiário pra você tá massacrando ele aí. E aí aquela questão, né? O cara tá vendo ali, ó. Tá vendo de longe. O chefe massacrando o estagiário. E o estagiário aguentando, calado. Sem reagir. Sem piscar. Frio. Mantendo toda a calma possível do mundo. Independente do motivo, tá? Independente de ele tá fazendo isso porque ele não tem esperança mais de viver. Tá ok? Mas o cara tá vendo. Esse cara é forte pra caralho. Se ele tá aguentando tudo isso. Se ele abdicou do medo por algum motivo. Claro que abdicar do medo não é uma coisa positiva. Não é. Talvez uma das ideias aqui do anime seja trazer o medo de volta pro Thorfinn, porque o Thorfinn vai ter algo a perder. Agora, até no momento, ele não tem nada a perder. Então, quando você não tem nada a perder, você não tem medo de perder nada. Então, talvez a ideia da temporada seja trazer coisas para o Thorfinn valorizar a vida, porque ele vai ter algo a perder. Aí, beleza. Então, o cara tá lá massacrando o estagiário, massacrando o estagiário, massacrando o estagiário. E aí, esse cara olha de longe, vê tudo isso que eu acabei de falar, e ele fala, cara, estão fazendo merda, estão fazendo merda. O cara que tá massacrando, ele toma uma porrada, ou seja, ele tomou uma bronca fodida, tomou uma punição por estar fazendo merda, certo? E o cara que tava com ele vai ter que explicar agora o que tá acontecendo e o porquê que tá acontecendo. E aí, a justificativa sendo ruim, vai sobrar pra esses dois aí, entendeu? Vai sobrar pra esses dois aí. A justificativa sendo razoável, ele vai fazer de um jeito pra manter os dois na coleira, provavelmente, mas também vai dar algum tipo de prêmio pro Einar e pro Thorfinn, mas provavelmente mais pro Thorfinn, devido à situação, pra mantê-los ali motivados, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. Episódio inteiro focado nessa questão de abuso de poder, basicamente, né? Outra coisa que, se você parar pra pensar, faz todo sentido. O cara tava querendo fazer com que... Como o cara é o herdeiro lá, o herdeiro, ele tava querendo fazer com que a cultura que ele pratica viesse a ser no futuro a cultura que o dono pratica, saca? Por quê? Porque isso beneficiaria. Então, o que ele faz? Ele faz o dono fazer a mesma coisa que ele. Ou no caso, o filho do dono, que vai herdar tudo e vai ser chefe dele um dia. Pra quê? Pra se beneficiar no futuro. Só que, como a gente viu no episódio passado, e agora dá a entender com esse personagem também, o que eles querem não é isso que tá sendo aplicado por esses caras, entendeu? O próprio herdeiro, ele reluta em fazer
Por quê? Porque ele sabe, ele sente que tá fazendo merda. Porque não é isso que é pra fazer. Entende? Então a gente tá quase fazendo uma mudança de cultura com esse cara forçando o tempo inteiro a acontecerem coisas ali na fazenda. Só que se você tiver a presença dos líderes maiores e a vontade desses líderes maiores não é essa que ele tá querendo aplicar, dificilmente isso segue em frente por muito tempo. Nas relações dentro de uma empresa grande, como uma fazenda gigantesca, que é o caso, onde tudo fica muito distante, as pessoas estão distantes, gente. Fisicamente distantes. Elas não se veem, elas não se conhecem. O cara que ele tá pedindo pra explicar aqui não conhecia o Thorfinn, não sabia que era o Einar. Eram 2 estagiários que eles nunca viram na vida. Porque a empresa é gigante, a empresa é enorme, a empresa é uma fazenda gigantesca. As pessoas não se veem ali. Tem várias casas, uma longe da outra. Você trabalha na Coca-Cola, você não conhece todas as pessoas que trabalham na Coca-Cola. Você não conhece todas as pessoas que trabalham no Itaú. Se você trabalha lá, não conhece, tá ligado? E aí o que acontece? Determinados departamentos podem ter uma cultura diferente da cultura da empresa, da cultura dos donos. Pode ter. Do mesmo jeito que aqui na escravidão, o tratamento aos escravos pelo dono é um e pelos funcionários dele é outro. E só se vê à vista quando de fato vê. Porque se não vê, não sabe o que está acontecendo. O CEO tá lá trabalhando, cortando trigo, ele não tá nem perto de ver isso aqui. E ele também é afastado dos filhos deles. Não sei se vocês perceberam, mas deu a entender também no final do episódio, que ele se afasta dos filhos. Por quê? Porque ele foca tanto no trabalho que ele não presta atenção nos filhos. Isso ficou claro nesse episódio também. Então ele tá longe dos filhos, ele tá longe dos funcionários menores, dos mais jovens, mais recentes, digamos assim. Então essa distância muito grande faz com que as coisas aconteçam sem a percepção das pessoas de cima. E aí só vai mudar alguma coisa quando elas notarem. E aí, cara, tem vários métodos de você fazer isso. Desde a observação direta, como teve aqui, até indicadores, né? Indicadores. Como assim morreram 2 escravos? Como você deixou morrer 2 escravos na empresa? Como que você demitiu 2 pessoas? Por que você demitiu essas 2 pessoas? Tem que ter um motivo. Qual que é o motivo? Por que você tá punindo o funcionário e tal? Porque ele não tem medo de você? Você é idiota. Você não tem medo de mim, então você não me respeita? É isso que você tá falando? Você tem o respeito pelo medo? Eu não quero pessoas que acham que medo é igual a respeito na minha empresa. Então toma essa porrada na cara. Então, enfim. Acho que se alguém tinha alguma dúvida sobre o tema do episódio passado, nesse aqui ficou mais claro, né? Claro que ficou todo mundo com medo. Porque eles sabiam que estava fazendo uma coisa errada. Então qual que é a parada? Esse cara, ele tem uma presença forte. E ele sabe punir. Ele claramente sabe punir. Ele não tem medo de punir. Só que não necessariamente a punição correta, bem aplicada, digamos assim, é só punição. Que nem a que o Thorfinn estava sofrendo. Ele pediu justificativa. Já é um indício de que ele não pune de qualquer maneira. Então ele puniu o primeiro, que tomou o socão na cara, porque ele viu que a reação dele não estava condizente com a reação do estagiário. A punição dele não estava condizente com a reação do Thorfinn. Logo, já é motivo de punição. Eu não preciso saber o que está acontecendo. Por que você está cortando ele em vários pedaços? Eu não preciso saber. Só o fato de você cortar a pessoa em vários pedaços e ameaçá-la de demissão, sendo que você não falou com ninguém sobre a demissão, já é um motivo de você ser punido. Entende? E aí ele vira pro outro e pergunta, porque o outro não tava ferrando com ninguém, o outro não tava cortando ninguém. Ele pergunta, agora você me fala o que tá acontecendo, porque você tá de fora, então você explica o que tá acontecendo. E se ele é teu par, você vai ter que explicar, porque ele é teu par, ele é da tua equipe também. Então, um tem que saber do outro o que tá acontecendo. Todo mundo fica com medo, porque esse cara, ele tem uma posição superior e ele, ao ver uma situação injusta, provavelmente pune. Como estavam todos ali cientes de que era uma situação injusta, todo mundo ficou com o cu na mão. Entendeu? Então não é porque ele tá ali punindo, ele é um cara forte pra caralho e ele demite todo mundo, por isso que todo mundo tem medo dele. Se fosse só isso, se fosse o medo da pessoa, eles não seriam tão respeitosos. Se fosse só o medo da pessoa, se eles tivessem só medo do cara,
eles não seriam tão respeitosos. Eles não se curvariam e... Sim, senhor, sim, senhor. Todo mundo não. Se fosse só medo, ia ter gente gritando, ia ter gente assustada, embaixo da mesa. Se fosse só medo, seria isso, mas não. A presença dele exige um determinado comportamento, saca? E aí as pessoas elas fizeram esse comportamento, né? Então, todo mundo ficou pianinho, ó. Todo mundo ficou pianinho. E outra, se ele aprovasse isso também, as pessoas não estariam com esse pavor aí também, né? Vamos pensar um pouquinho? Se esse cara é uma pessoa que aprova esse tipo de comportamento, eles não estariam com tanto medo da presença dele também, não. Muito pelo contrário. Eles iam continuar rindo. Ah, chefe, beleza. Ah, estamos zoando o estagiário. Ah, pode zoar mesmo, isso aí é de boa. Ela ficou com medo porque o cara tá... Ele tem uma liderança forte. Tem pós-créditos ou não? Tem não. Não, tem sim. O que é isso aqui? É um grilo só. Deixa eu ver se é um grilo. É só um grilo? É só um grilo. É cenas do próximo episódio. Ninguém ainda vai matar. Vai querer matar. O maluco tá puto, tá? Ainda, até agora. Vai ter X1, mané. Vai ter X1. E isso aqui é interessante, hein? Despertar é o nome do próximo episódio. Ah, Despertar é o próximo episódio. Não vou dizer treinamento. Não vou dizer que é o arco do treinamento do Thorfinn. Mas eu vou dizer que o Thorfinn vai ter algum motivo pra se mexer. E se medo não o mexe, o que o mexe pra ele estar aqui tretando com o cara? Então a gente vai... Aí você vai ter uma... Olha só que já provavelmente vou falar no próximo episódio também. Esse cara, ele conseguiu motivar uma pessoa que não tem medo de nada e não tem nenhum sentimento a se mexer. E aí você vai comparar os dois líderes. O líder que ficou lá ameaçando, tenha medo, eu vou te demitir, eu vou te demitir. Você vai comparar esse cara com esse aqui. Entendeu? Aí a gente vai saber o que faz uma pessoa se mexer que não é o medo da morte. E é isso, né? Isso foi me lançar. Nossa, esse vídeo vai demorar 400 horas, meu Deus, pra editar. Não quero nem ver essa merda. Falei pra caralho também, eu falo muito. Como é que vocês aguentam, hein, mano? Falo demais, velho. Puta que pariu, irmão.